Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, porque Ele é grande nas nossas vidas, amém? Antes de ir para a palavra, queria deixar aberto para testemunhos. Tem algum irmão que queria dar algum testemunho que Deus fez? Ele faz sempre maravilhas todos os dias na nossa vida, amém? Enquanto isso, vai pensando, eu vou dar um testemunho que eu tinha esquecido até de dar no domingo passado. No nosso retorno, até mesmo nós viajamos para Itajaí, na convenção de pastores, e no nosso retorno, passando em Curitiba, na estradinha que estava de noite, de repente veio 3 pessoas com um capuz, com um pano no rosto, saiu de uma mata e começou a correr no meio da rua, e com uma arma na mão. Daí ele passou por nós e pegou, não sabe se pegou, mas ele apontou para um caminhão que estava vindo atrás de nós. Daí paramos, começamos a avisar outros motoristas do caminhão. Mas o engraçado é que o mais fácil para ele é pegar nós. Então ele veio na nossa direção com a arma, que ele não poderia pegar o carro, pegar os celulares, pegar outras coisas. Ele passou por nós e pegou o caminhão. E apontou para o caminhão. Isso eu percebi na hora de Deus, foi um livramento para nós, porque não sabe, hoje em dia está tão violento as coisas, né? As pessoas assaltam, depois matam ou faz coisas piores, ainda mais de noite, numa estradinha, né? Ele podia fazer tudo, né? Então, graças a Deus, foi um livramento para nós. Né? Então, uma salva de palmas ao Senhor por Deus. Amém. E tem mais algum irmão que queira trazer algum testemunho? Testemunho? Amém? Amém, glória a Deus. Fica de pé. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler o versículo 8 e versículo 9. Lucas 7, versículo 8 e 9. Amém? Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, vem cá, e ele vem. Eu digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando viu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, ó Pai, é tão gostoso estar na tua presença, te adorar, exaltar a Ti, que o Senhor é o grande Deus, maravilhoso Pai. Nesse momento, Deus, estamos passando, Pai amado, para a palavra, que o Senhor me usa como instrumento das suas santas mãos, e que essa palavra, Pai amado, venha ao encontro do nosso coração, da nossa mente, que possamos aguardar e a praticar, e que tudo que seja dito aqui, ó Pai, seja da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Não sei se você já leu o capítulo 7 alguma vez de Lucas. Mas ele fala de um milagre que ele fez. E nós estamos no 40 dias de milagres. Estamos hoje no 2º dia, amém? Quem está fazendo, diga amém. Glória a Deus. E pensando nisso, você quer milagre sobre a sua vida? Quer milagre no seu casamento? Milagre na sua casa? Amém? Antes da gente conversar sobre esse texto, queria conversar sobre o milagre. Porque às vezes tem bênção de Deus, que nós falamos que é milagre, mas é bênção. Então nós temos que saber a diferença entre o que é bênção e o que é milagre. Né? Em Provérbios ele fala sobre quando um homem se encontra com outra mulher e ele se planeja casar, aquilo é uma bênção. Ele fala sobre o pai
que respeita o filho que respeita o pai, isso é uma bênção. Né? Então nós temos que saber, a princípio de tudo, até do que nós iremos pedir para Deus, nós temos que saber o que é bênção, o que é milagre. Né? Pensa o seguinte, bênção é tudo que está no normal e que Deus vai abençoar. Né? Apenas um exemplo. Preciso de uma roupa e eu ganho uma roupa, ou eu consigo comprar uma roupa. Isso é uma bênção. Então, tudo que está no comum é bênção que Deus te abençoa. Então, eu casei. Eu estou casado. Então, o meu casamento não é um milagre, e sim uma bênção. Um casamento de milagre é aquele casamento que a pessoa vai casar com seus 90 anos, isso é um milagre, é fora do comum. E depois ainda fica grávida, outro milagre, fora do comum. Né? Um casamento que a pessoa viveu toda destruída a sua vida toda. Mas com seus 35 anos, 40 anos, conseguiu endireitar a sua vida e casou. Isso é um milagre. Então, tudo que está no comum e que você recebe algo de Deus é bênção. O que é totalmente fora do comum? Fora das mãos. Por exemplo, alguém que está com uma doença grave, um câncer, e é curado por esse câncer. Aí é um milagre. Entendeu o que é fora do comum? Então nós temos que saber, até mesmo, para a gente orar para Deus. Se meu casamento está indo bem, eu falo, Deus, me traga o milagre do meu casamento. Toma cuidado com o que você pede. Porque como eu falei, o milagre é tudo algo que está fora do comum. Então quando está alguma coisa acontecendo, está tendo guerras, brigas, e vem a paz, aí é um milagre. Então se você pedir para Deus, Deus, traga o milagre no meu casamento, Ele vai permitir primeiro que tenha guerra, para depois ele vir com o milagre dele. Você entendeu que nós temos que saber a diferença, o que é bênção, o que é milagre, até para nós pedirmos. Até para nós testemunharmos que eu tenho certeza absoluta, tenho fé, que durante esses 40 dias, não somente no final, mas durante 40 dias, nós vamos ter milagres aqui, testemunhados. Né? Então nós temos que saber o que é milagre, o que é bênção, até para nós testemunharmos e falarmos para o próximo. Amém? Eu queria ler esse capítulo 7, do 1 ao 10. Tá? Eu vou ler na minha versão, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas obras, dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, e pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião lhe enviou amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir até contigo, porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazia isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Esse é não somente um relato, mas é um exemplo do que nós temos que ter fé para vir um milagre.
A princípio, esse requisito, até mesmo para vir um milagre, é a fé. Sem fé, não vem o milagre. Então nós precisamos ter fé. E até a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Então nós temos que viver pela fé. Esse centurião, ele não era seguidor de Cristo. Ele não era. Então ele era um homem da lei, que governava os soldados. Até mesmo nesse versículo ele fala sobre isso. Então ele não era um seguidor de Cristo. Mas o engraçado é que ele tinha totalmente fé em Deus, em Jesus. Então, até Jesus ele vira para o povo e fala: tá vendo? Isso é fé, e não que vocês estão tendo. Então isso até é um exemplo para nós, que nós estamos no caminho de Deus, seguindo a Deus. Mas já tem uma pergunta aqui de reflexão para nós. Como está a nossa fé? Nós estamos com fé igual do centurião? Ou com fé igual dos seguidores que estavam seguindo a Jesus? No versículo 5, ele diz que até o centurião estima muito o povo de Israel. Inclusive, ele é um investidor da sinagoga. Então aqui já dá para a gente entender que ele era um gentil. Ele não era um judeu. E até em Provérbios, ou até mesmo Romanos, Paulo ele fala sobre a ordem de bênção de Deus. Primeira ordem de bênçãos de Deus, ele era nos judeus e depois nos gentios. Um exemplo disso foi a aliança que Deus fez com Abraão. Que toda a descendência de Abraão seria abençoado. Então, a ordem de Deus abençoar era primeiro os judeus e depois os gentios. E Jesus veio para quebrar isso, para mostrar que a bênção de Deus é para todos. E todos aqueles que seguem Deus se tornam judeus. Se tornam da família de Cristo. E Jesus, então, ele falou: eu vou. Jesus sabe de tudo. E eles sabiam que até mesmo aquela pessoa era um gentil, mas ele aceitou ir. O engraçado também, alguns pontos eu estou achando até engraçado, que Jesus estava indo na casa. E quando está chegando perto, o centurião mandou uma ordem para alguém levar uma notícia, que é para Jesus não entrar na casa. Se fosse nós, se Jesus estivesse passando e falando: Lu, eu vou para sua casa. Você fala: nossa, vem correndo. Minhas portas estão abertas. E aquele centurião, ele falou: não vem na minha casa. Mas ele falou isso não por arrogância, porque ele estava irritado. E sim porque ele sabia do poder de Jesus. Ele sabia que ele não era digno nem de chegar perto de Jesus. Eu falei que esse centurião era um governador. Ele cuidava de um batalhão. Então ele tinha toda a autoridade, porque ele guerreava e vencia as guerras dele. Então agora imagina um romano que era vencedor nas guerras dele, todo pomposo, falar que uma pessoa simples como Jesus tinha mais autoridade que ele. Que praticamente foi isso. Ele falou: não sou digno de entrar na tua presença, não sou digno nem de falar com você. E depois ele segue falando: uma palavra sua faz muito efeito. E eu te falo nessa noite, irmão, todos vocês têm o poder de Cristo. Todos vocês têm o poder de orar para um enfermo e em nome de Jesus ele ser curado. Todos vocês, todos nós, temos poder
para quando estiver passando algum problema, a gente orar em nome de Jesus e Deus enviar a solução. Não precisamos ter roupa, não precisamos ter títulos para isso. Não precisamos. Porque o Rei dos Reis mora em nós. Ele habita em nós. E a prova dele fala disso. E esse meu Deus, ele é imutável, ele não muda. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O poder dele não acaba. O poder dele é o mesmo. E os mesmos milagres que aconteciam naquela época, vai acontecer hoje em nossas vidas. Vai acontecer com o nosso povo. Porque ele mora conosco, ele habita em nós. E aquele homem falou, somente uma palavra sua já me faz todo sentido e trará a cura. E eu começo a imaginar a cara do povo que seguia Jesus, né? Primeiro Jesus aceitando, em primeiro lugar, um gentil. E depois Jesus virando e falando que um centurião, um romano, tinha mais fé do que todo aquele povo. E a fé, até mesmo, quer ver, abra sua Bíblia aí, em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8. Vou ler, do 6 ao 8. Esse versículo ele fala sobre a fé. A fé do centurião foi uma fé totalmente fora do comum. Tiago, capítulo 1, do 6 ao 8. Vou ler. Então, aquele centurião, ele tinha uma fé muito acima do comum. Totalmente. Então, ele foi destacado pela sua fé. E a Bíblia, a palavra de Deus, ele relata em vários momentos que existe tamanho de fé. Existe fé pequenas, que Jesus repreendeu, né, homem de pouca fé. E tem a fé grande. Então, nós aqui já dá para a gente entendermos que tem vários tamanhos de fé, vários momentos de fé. E nós temos que procurar ter uma fé totalmente grande perante a presença de Deus. Na palavra de Deus ele fala sobre, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, será mover montanhas. Vocês já viram um grão de mostarda? É bem pequenininho, que eu não tenho aqui nessa Bíblia. É muito pequenininho um grão de mostarda. Então, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, iremos fazer maravilhas. Aí, a Lu tem, olha o tamanho, nem dá nem para enxergar direito. Então, se você tiver fé do tamanho desse grão, você vai mover montanhas. E se nós não estamos fazendo nem 10% disso, imagina o tamanho da nossa fé. Isso precisamos mudar. Isso precisamos ter uma decisão. O versículo 6, peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, se você tiver fé, mas ficar em dúvida, você não está agradando a Deus. Esse é o resumo. E nós, nossa vida, até na célula nós estamos estudando sobre isso, que nós fomos criados para adorar a Deus. Para agradar a Deus. Que ele não tinha, até na terça-feira passada, conversamos sobre isso. Que ele não tinha obrigação nenhuma de ter criado nós. Mas ele criou porque para ele se sentir feliz e agradável. Então, nós agradamos a Deus. Nós fomos criados para isso. Mas exato momento que você não tem fé e duvidar da palavra de Deus,
você não está agradando a Deus. Então você não está agindo como Deus te criou. Você não está atingindo o seu propósito. Então nós não podemos duvidar em nada. Em vários momentos que acontecem alguns problemas, até quando o Espírito Santo nos toca para orar para alguém que está enfermo, vem aquela vozinha de Satanás para nos colocar dúvida. Um bom tempo atrás, eu entrei no elevador, num prédio, e meu vizinho, ele tem uma filhinha que tinha um problema de saúde. O Espírito Santo me tocou, ora. Isso já faz uns 4 anos, 5 anos. Eu entrei e falei, mas na hora veio um pensamento, mas se eu orar não nada acontecer? Eu desci, isso foi do 18º até o -2, aquilo, ora. Mas se eu orar, a religião deles é outra, eu vou chegar. Eu fui embora para o serviço e aquilo me correndo. Você não fez a minha vontade. Eu vim correndo para casa, primeira vez, eu sempre entrava no elevador, eu olhei para ver se ela estava lá. Mas a primeira vez que eu encontrei, eu orei. Naquele momento não fez. Vai falar, mas então você não teve fé. Mas nós não sabemos o propósito do trabalhar de Deus. Então nós não podemos aceitar nenhuma palavrinha de Satanás nos causando dúvida. Porque ele vai jogar dúvida na sua mente. Quando nós temos com alguma pessoa enferma, com depressão em casa, com crise de ansiedade, qualquer doença, vai lá e ora com fé, esperando que aconteça. Que aconteça a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, e não a nossa. Então a fé faz muito efeito. E seguindo esse capítulo, tem 2 pontos que eu anotei aqui, que para mim foi um diferencial. Que nós precisamos ter durante esses 40 dias. O primeiro, esse soldado, ele honrou a Jesus. Então o que nós temos que honrar a Ele, honrar com a nossa vida, honrar com nossas atitudes, porque pela patente militar que ele tem, ele tinha que falar que se ele quiser vir aqui, ele cura. Não simplesmente diminuir, se render. A gente canta, querido, né? Eu me rendo aos teus pés. Ele é lindo, é gostoso de cantar. Mas será que nós estamos nos rendendo mesmo a Ele em todo o tempo? E Satanás tenta. Principalmente quando a gente sai, canta aquele hino, na primeira esquina acontece um problema, a gente já pode perder a linha. Você não está se rendendo. Se render aos pés de Deus é falar, Deus, minha vida está nas suas mãos. Que seja feita a tua vontade. Que a tua paz reina em mim. Que a tua mansidão reina em mim. Que a tua sabedoria reina em mim. Que amar ao próximo reina em mim. Tudo isso é render. E honra. Então nós temos que ter honra. Igual que ele teve. Ele honrou a Jesus. O segundo ponto, posicionar em crer na palavra de Jesus. Isso, posicionar, nós temos que colocar de posição em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Nós sabemos que a palavra de Deus é viva. Nós sabemos que Deus faz milagres, Jesus faz milagres. Então, quando você souber de alguém que precisa, vá lá e fala de Jesus. Ora por aquela vida. Isso é posicionar. Ele podia falar, não, eu sou romano, não vou falar de um judeu, não vou falar com ele. Mas não. Ele falou, eu vou falar o nome de Jesus e vou convidar ele ainda a me trazer uma palavra. Então que nós temos que utilizar essa palavra. A palavra de Deus em todos os cantos.
Isso é nos posicionar. Posicionar dentro da igreja é muito fácil. Porque muitos colegas de trabalho, muitos vizinhos não estão te vendo aqui. Às vezes, os vizinhos nem sabem que você é cristão. Às vezes, o colega de trabalho nem sabe que você é cristão. Que você esconde. Isso não é posicionar. Todos precisam saber que você é cristão. Todos têm que ver a luz de Cristo na sua vida. Todos têm que ver o diferencial em você, em mim, em nós. Nós temos que ser o diferencial. Como ele foi totalmente diferencial de todos. Inclusive de quem seguia Jesus. Então nós temos que ser diferencial. Esses 2 pontos irá ficar cada vez mais próximo do nosso milagre. Que nós tenhamos isso cada vez mais forte no nosso coração. Que eu tenho que procurar ficar próximo de Deus, de Cristo, e confiando na palavra dele. Confiando toda na Bíblia. E aguardar no nosso coração e a praticar. Por isso que todo dia nós temos que ler a Bíblia. E isso é um posicionamento. Não simplesmente falar também, orar, e ler aqui alguns versículos durante o culto, isso não é posicionamento. Eu estava vendo um filme ontem, um filme até brasileiro, não lembro o nome, mas era de uma moça que gostava de instrumento, de música. Eu já vou dar um spoiler, tá? Tá no Netflix, se você ver. Mas ela gostava de instrumento, de violão. E, de repente, ela estava passando no Ibirapuera ali e roubaram o violão dela. Ela desceu, passou uma moça evangélica e ajudou ela. A moça chamou ela para entrar dentro do carro e levou até a casa dela. Para mim, isso já foi um diferencial, né? Porque nós não fazemos isso. Tudo bem. Hoje o medo de assalto é tão grande. Você viu a primeira palavra que eu falei? Medo. E medo não é de Deus. Daí ela foi, levou para casa essa moça. E depois, do nada, depois de alguns dias, ligou para ela, para o celular que ela tinha ligado, que usou o celular dela, para saber como está. Já foi um outro diferencial. Que as pessoas passam na nossa vida, a gente nem se preocupa depois. Quantas pessoas que passou já nessa igreja, que nós já conversamos. E a gente liga para saber como elas estão. Para mim também foi outro tapa na cara. Daí, depois, essa mulher ligou para ela e falou assim: você gosta de estar tocando violão, roubaram seu violão? Eu tenho uma proposta. Meu filho toca numa banda evangélica, cristã. Ele precisa de um guitarrista que vai participar de um concurso. E você vai ganhar dinheiro para comprar seu violão que você gosta. Ele falou, mas cristão? Tô fora. Não, mas vai ser legal, você vai ganhar o dinheiro. Vou ganhar dinheiro? Tá bom, vou. Essa moça foi para um sítio para eles ensaiar durante a semana. E Deus começou a fazer ali a diferença na vida dela. O porquê que eu estou falando disso? Depois desse tempo, ela voltou para casa e de repente ela pegou uma Bíblia e começou a ler. Essa menina, ela não parava de ler a Bíblia. Ficava à noite lendo a Bíblia, acordava lendo a Bíblia o tempo todo. Sabe o que isso é? O primeiro amor. E esse primeiro amor que nós não podemos, quer dizer, já deixamos passar, mas temos que resgatar esse primeiro amor. Lembra vocês agora de quando vocês aceitaram Jesus? Às vezes é muito tempo, nem lembra, né? Mas é tão gostoso, foi tão gostoso o calor de Deus. E nós temos que voltar a ter isso. Nós temos que voltar a ter isso. Essa vontade de saber quem é Jesus, essa vontade de saber quem é Deus, o que Ele faz, quais são os milagres de Jesus. Isso que nós temos que voltar a ter, esse primeiro amor. Depois até mesmo ela aceitou, daí ela virou evangélica, cristã, enfim. Depois ela procura esse filme lá, é legal.
Mas, Tom, amor ao próximo, interessado em outra vida e o primeiro amor. Tudo isso é posicionamento e honrar. O primeiro amor nos faz fazer isso. Teve o avivamento nos Estados Unidos um tempo atrás, né, que ficaram, não sei, não lembro quantos dias, avivamento numa faculdade. Foi lindo. Todos os jornais, todo mundo falando, todo mundo dando aqueles vídeos de avivamento. O avivamento não acontece só lá. Pode acontecer aqui. E o avivamento, em primeiro lugar, começa em nós. A gente, às vezes, eu já escutei isso, eu já até falei isso, que vem o avivamento para a nossa igreja. Mas não, é totalmente errado falar isso. Que vem o avivamento para a minha vida. Que eu tenho que buscar ter o avivamento de Deus. Que nós possamos ter isso em mente e para que nós temos que aproveitar. Temos esses 40 dias de jejum, sacrifício para entrar na presença de Deus. Vamos utilizar esses 40 dias para a gente resgatar tudo isso. Para a gente receber avivamento nas nossas vidas. E com isso, para que nós possamos honrar, nos posicionar e nos render cada vez à presença de Deus. Amém? Se coloca em pé. Queria fazer um pedido. Para a gente vir fazer uma roda de oração aqui na frente, pode ser? Que venha todas as diaconisas, a porta já está encostada, pode vir. A Isa, o Renan também. Pode vir, meu Márcio.